Em cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, é o seu irmão em Cristo, o pastor Geraldo. Neste momento nós vamos à meditação da palavra de Deus. Abre a palavra de Deus, Mateus capítulo 7 e versículo 1. Nós vamos falar hoje pelo Espírito Santo o tema da mensagem: não julgueis. Juiz intermediário. O que é uma palavra e juiz intermediário? É quando a pessoa ela se coloca em lugar de juiz. E o juiz intermediário é aquela pessoa que julga a outras pessoas. É o mesmo julgamento que esta pessoa faz ao seu próximo, a outra pessoa ela vai ser julgada. A mesma medida que alguém mede a outra pessoa, ela há de ser medida naquele dia. Quem tem o direito de julgar, quem tem o direito de ser juiz, é só Deus naquele último dia. Nós não temos o direito na Bíblia e nem o direito nessa vida de julgar ninguém. Porque, ouvinte, se você abrir a palavra, o livro de Romanos 3:10, está escrito bem assim, ó: Deus olhando dos céus para a terra, não viu nenhum justo, nem o justo sequer. Então nós não temos direito de julgar. Nós não podemos julgar ninguém, porque todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Todos nós, diante da palavra, pecamos. Se alguém falar que não tem pecado, se você for em João capítulo 8, quando aquela mulher foi apanhada em ato de adultério, pela lei de Moisés, a tais teria que ser apedrejada. E a palavra de Deus mostra que aquelas pessoas levaram a presença do Senhor. E ali diz: olha, mestre, essa mulher foi apanhada em ato de adultério. E pela lei de Moisés, a tais tem que morrer apedrejada. Que Jesus o disse? Qual foi a resposta do Senhor? Aquele que entre vós está sem pecado, aquele entre vós que não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra contra ela. A Bíblia fala que saiu do mais novo até o mais velho, do mais pequeno até o mais alto, e ficou só Jesus e a mulher. E Jesus disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? E a mulher, olhando, ela disse: Senhor, eles não estão mais aqui. Jesus falou: eles não estão mais. E a mulher disse: Senhor, mas e o Senhor? Jesus falou: nem eu te condeno, nem eu te julgo. Vai e não peques mais. Você vê, ouvinte, o que está em Romanos 3:10? Deus olhou para a terra, não viu nenhum justo sequer. E quando Jesus falou: aquele que está sem pecado, atira a primeira pedra, não ficou ninguém, a não ser o Mestre Jesus e aquela mulher que estava sendo apedrejada. E tem pessoas que gostam de apedrejar o próximo, tem pessoas que gostam de apedrejar pastor, de julgar o pastor, de julgar o irmão, a irmã, o próximo. Ouvinte, Deus não dá o direito para ninguém de nós julgar. Nós não podemos julgar nem o ímpio e nem o crente, nem os que estão dentro da casa ou que estão fora. Mas sim, nós temos que ler a palavra e ensinar a palavra. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7. Não julgues, para que não sejais julgados, porque com o juiz que julgades, sereis julgado. Com a medida com que tiverdes medidos, vós há de medir a vós. Porque repara tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trava que está no teu olho? Como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro que está no olho, e estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui a palavra está falando conosco, está falando comigo, está falando com você que está acompanhando aí a palavra, está falando com todos. Não julgueis. Ao invés de nós julgar,
é para nós orar. Ao invés de nós jogar pedra, é para nós orar. Em vez de nós condenar, é para nós orar. Não julgueis, para que não sejais julgado. Quando a pessoa está julgando o próximo, quando a pessoa está julgando um pastor, quando a pessoa está julgando, com o mesmo julgamento, ele vai ser julgado. Com o mesmo julgamento, ela vai ser julgada. Aquele que está julgando. Quando você aponta um dedo para o teu próximo, quando você mostra um dedo para o teu próximo, tem 3 dedos que está à sua direção. É o Pai, Filho e Espírito Santo. E no juízo final, o mesmo julgamento que você fez, você vai ser julgado. Você julgou aquela pessoa, você condenou aquela pessoa, a mesma medida que você mediu, você vai ser medido. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Mateus capítulo 7. Quantas pessoas está colocando em lugar de juiz? Quantas pessoas estão colocando em lugar de juiz para julgar, para condenar? E a palavra de Deus está falando, não julgueis, para que não sejais julgado. Quando você julga, aquele julgamento que você fez, no último dia, você vai ser julgado com o mesmo julgamento. Porque com o juiz que tiver julgado, serei julgado. Está vendo? Com o juiz que você fizer para alguém, você vai ser julgado com o mesmo juiz. Com a mesma medida que tiver medido, e vós há de medir a vós. Olha aí a palavra. A mesma medida. A mesma medida que nós medimos alguém. Mas pastor, ele errou. Pastor, ele está em falha. Está fazendo isso, mais isso, mais isso. A Bíblia te dá o direito de orar. A Bíblia não te dá o direito de julgar. A Bíblia não dá o direito de você medir o seu próximo. Porque você é pecador. Porque eu sou pecador. Não tem um justo sequer na face da terra. Pode abrir aí a palavra de Deus. Está escrito na minha Bíblia, na Bíblia do crente, do católico, do desviado. Em Romanos 3:10. Deus, olhando dos céus para a terra, não viu um justo sequer. Um justo. Por isso que Deus teve que enviar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. João 13:16. Deus amou o mundo de tal maneira, enviou seu Filho unigênito, Filho justo, fiel e verdadeiro, para morrer por todos nós. Nós ainda sendo pecadores, nós ainda sendo cheios de pecado, cheios de defeito. Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Ele sim é justo, Jesus nunca pecou. E ele veio salvar, ele veio dar vida. Ele veio dar vida para salvar as almas, para perdoar pecado. E nós somos cheios de defeitos. E nós somos cheios de pecado. Muitas vezes, a pessoa abre a boca para julgar, para condenar. Em vez de você ficar julgando, em vez de você ficar condenando. Quantas pessoas que postam vídeo aí na internet, julgando pastores, julgando pregadores, julgando a igreja. A Bíblia fala assim, ó, Salmos 105:15. Não maltratei os meus profetas e não toquei no meus ungidos. Você que aí está falando mal de pastores, você que fala mal de pregadores, você que posta vídeo na internet, tocando nos ungidos de Deus, ainda é tempo de você se arrepender. Se você morrer na maneira que você está, se você não se humilhar, você vai perder a salvação. Porque você está julgando. Porque você está medindo. Porque você está olhando para a vida do seu próximo. É para você examinar a sua vida. É para nós examinar a nossa vida. Nós se consertar diante de Deus. Nós se colocar à presença do Senhor. A Bíblia não dá direito para nós julgar. Olha o que está escrito, ó, na palavra. Porque repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê
não vê a trava que está no teu olho. Tá vendo? A pessoa, ela olha o cisco, olha a trava, ela olha o pecado do irmão, da irmã, do pastor, do próximo, e a Bíblia está falando para você olhar o seu. A Bíblia está falando para mim olhar os meus pecados diante de Deus. Se você for na Bíblia Sagrada, Isaías 59:2, as vossas iniquidades, ela faz separação entre vós e o vosso Deus, para que o vosso Deus, ele não vos ouve a vossa oração. Faz uma separação, é para nós olhar para os nossos pecados, para nós olhar para as nossas falhas e nós se consertar, pedir perdão para Deus. É nós olhar para os nossos defeitos, é para nós olhar para nossos pecados diante de Deus. Deus não está falando aqui para você olhar o pecado do seu irmão, para você julgar o seu irmão. Quem é você? Que direito que você tem na Bíblia de julgar o seu próximo? Você está se colocando em lugar de juiz? Juiz intermediário? Se você ler no tema em cima, aí, Mateus capítulo 7, a Bíblia fala assim, juiz intermediário, com as coisas santas. Não podemos ser juiz intermediário. A Bíblia fala, como dirás, deixa-me tirar o argueiro do olho, estando uma trave no teu. Tá vendo? Enquanto você quer tirar o cisco do olho do seu próximo, no seu tem uma trave. Toda pessoa que julga os outros, toda pessoa que fala mal dos outros, todas as pessoas que colocam em lugar de juiz intermediário, a vida dele está pior que aquela pessoa que ele está julgando. Porque ele não está orando, ele não está examinando a sua vida, ele tem tempo de olhar para a vida dos outros, o tempo dele de olhar para o defeito dos outros, o tempo dele de julgar o próximo. Todas as pessoas que julgam o próximo, a vida dele está pior do que do próximo. Porque ele não está diante de Deus. Uma pessoa que está diante de Deus, olhando para as suas falhas, se consertando, ele vai estar orando pelo seu próximo. Ele não vai estar julgando. Ele vai estar procurando buscar a Deus para salvação de alma, não para julgar. Deus não dá o direito para ninguém julgar ninguém. Então, capítulo 12 e versículo 47. É só Deus quem pode julgar no último dia, através da Bíblia, da palavra. Olha o que está escrito João 12:47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Jesus falando, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem julgues. Já tem quem julgue. É a palavra que eu tenho pregado, essa de julgar no último dia. Tem pessoas que já estão fazendo o último dia hoje, agora, nesse tempo, julgando. Não, ouvinte. Jesus pregou a palavra, falou, eu não vim julgar. Eu não julgo ninguém, eu vim salvar. Eu vim salvar todo mundo, eu vim trazer a salvação, o arrependimento. Mas Jesus disse, se alguém me rejeitar a mim, se alguém rejeitar as palavras, a Bíblia, já tem quem julgue. A Bíblia, a palavra de Deus, essa de julgar no último dia. João capítulo 12, versículo 47 e 48. Deus não dá o direito para ninguém julgar o seu próximo. Quantas pessoas que estão fazendo como o fariseu? O fariseu começou a bater no peito. O fariseu começou a dizer, eu não sou como os demais, não tenho pecado. Eu sou dizimista. Eu não sou como os homens roubadores. O fariseu se exaltava. Eu jejum 2 vezes por semana, 3, dou o dízimo de tudo quanto tem. Eu não sou como esse publicano, como os demais pecadores, adúlteros. E a Bíblia fala que aquele publicano, aquele que foi humilhado, ele falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não sou digno de olhar para cima. Ele abaixou a sua cabeça, Senhor, tem misericórdia de mim. Esse desceu justificado, porque ele se humilhou. Ele reconheceu o seu pecado. E aquele outro
Aquele outro fariseu, ele não reconheceu o seu pecado. Ele se exaltou, ele julgou o seu próximo, ele julgou, ele condenou. Olha a palavra de Deus, Lucas 18 e versículo 9. A parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18 e 9. E disse também esta parábola: uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo, desprezava os outros. O fariseu achava que era justo. Se você for Romanos 3:10, está escrito: não há nenhum justo sequer na terra. E aquele se colocou em lugar de justo. Ele começou a desprezar os outros. E os dois homens, o fariseu e o publicano, foram ao templo e oraram. O fariseu orou desta maneira, e o publicano também orou. Olha a oração do fariseu, Lucas 18 e 11. O fariseu estando em pé. Você está vendo? Ele nem dobrava o joelho. Ele nem se humilhava para Deus. Não que a oração de pé Deus não recebe. Deus recebe. Mas foi a forma dele orar. Ele orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais. Quando ele diz Deus, graça te dou, até aqui Deus recebeu esta palavra. Graça te dou a Deus. Mas quando ele se exalta, Deus já não recebeu mais. Quando ele diz em graça te dou, não sou como os demais. A partir desse momento, não sou como os demais. Oração discriminando o próximo. Aí Deus já não recebia mais a oração dele. Ele continuava dizendo: não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí ele apontou o dedo: não sou como este publicano, não. Eu não sou como os homens, quando estava falando homens, mulheres, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí ele começa a se exaltar. Lucas 18 e versículo 12. Jejum 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possui. Ele achando que o jejum ia salvar ele, ele achando que dar dízimo ia salvar ele estava se exaltando, ele estava diante de Deus, eu jejum, eu dou dízimo. E o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito. O publicano batia no peito e dizia, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim. De mim. Ele estava examinando a ele mesmo, o publicano. Você está vendo que é para nós olhar para nós? Examinar nós mesmos? Claro, ouvinte, nós temos que olhar para Deus, mas olhar para nós, olhar para nossas falhas. Olha a oração aqui do publicano. Ele batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18, versículo 13. Olha o versículo 14, Lucas 18 e 14. Digo-vos, desceu este justificado para a sua casa. Este foi justificado. Esse Deus recebeu a oração dele. Ele olhou para a falha dele, olhou para o pecado dele. Mas o fariseu não. O fariseu olhava para o cisco, para a falha que estava na vida do próximo. E na dele estava uma trave no olho dele. Era para ele tirar a trave. A palavra de Deus fala assim, porque esse desceu justificado, publicano, para a sua casa. Porque a qualquer que si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer si mesmo que humilhar será exaltado. O publicano desceu justificado, mas o fariseu que se exaltou, ele não foi exaltado por Deus, ele foi humilhado. Deus não recebeu a oração dele, Deus não recebeu o jejum dele, Deus não recebeu o dízimo dele. Ele estava julgando. Ele estava julgando não somente o publicano,
Mas todos, quando ele dizia assim, eu não sou como os homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Você está vendo? Essa pessoa julgar os outros, ela pode ser dizimista, ela pode jejuar, ela pode orar. Isso não vai adiantar, porque ela está julgando, ela está colocando em lugar de juiz intermediário. Você vê no versículo 14, que aquele que se humilhou, publicano, digo-vos, desceu justificado para a sua casa. Não aquele, por qualquer que si mesmo se exaltar, será humilhado. Não aquele. Aquele que está falando aqui, ó, o fariseu, ele se exaltou, ele não desceu justificado. Ele desceu exaltado para casa. Ele foi exaltado embora. E ele não se humilhou. Ele se exaltou. E a Bíblia fala, quem se humilha, Deus exalta. E aquele que se exalta, Deus humilha ele. Ele desceu para sua casa, o fariseu exaltado com a exaltação dele, mas foi humilhado por Deus, porque ele julgou o seu próximo. E aquele que se humilhou, falou, Deus, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Este foi justificado, perdoado e exaltado por Deus. Então é o que está na Bíblia, ouvinte. Nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que ler a palavra. Tem pessoas que não lêem a Bíblia. Tem pessoas que não têm o conhecimento das santas e sagradas escrituras. E estão por aí fazendo vídeo. Estão por aí postando na internet. Abrindo a boca para tocar em ungido de Deus. Para falar mal de igrejas. Para julgar o próximo. Julga pela falha. Julga pelo que ele fez. E aonde que está escrito na Bíblia que Deus te dá o direito de julgar o seu irmão? Onde está escrito na Bíblia que Deus te dá o direito de você condenar o seu próximo? Qual é o mandamento de Deus? Amar a Deus em primeiro lugar, e o teu próximo como a ti mesmo. Esse daí é o mandamento de Deus. Não de nós julgar. Não de nós condenar. Jesus sendo justo, Jesus sendo filho de Deus, ele não veio julgar. Jesus veio salvar, Jesus veio trazer a salvação. Abre a palavra de Deus, Salmo capítulo 15, e o versículo 1 da palavra. Como é maravilhoso, ouvinte. Maravilhoso, meu irmão, minha irmã, nós lemos a palavra. Nós estamos aqui lendo a palavra do Senhor, a Bíblia é sagrada. Olha o que está escrito, Salmo capítulo 15. O salmista Davi, ele disse dessa maneira: Senhor, quem vai ser o verdadeiro cidadão dos céus? Salmo capítulo 15. O verdadeiro cidadão dos céus. Olha o que está escrito, Salmo capítulo 15, versículo 1. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala veramente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Tá vendo? Não fala mal do seu irmão, não difama e não aceita também afronta. Tem aquele que fala o mal, tem aquele que julga, tem aqueles que apostam aí na internet o vídeo falando mal, mas do outro lado também tem aquele que aceita, ele ouve, ele concorda, está no mesmo erro. Então a palavra de Deus que mostra daquela pessoa que fala, daquela pessoa que difama e daquele que ouve e concorda. Você não pode concordar. Quando alguém está falando mal, claro que você vai ouvir. Porque os ouvidos nossos, nós ouvimos coisas boas e guardamos no nosso coração. O que não presta, entra no ouvido e passa no outro. Mas você não vai concordar. Você não vai aceitar. Você vai orar por aquele que está sendo apedrejado. E você vai orar também por aquele que está julgando. Por aquele que está fazendo afronta. Você vai orar e vai pedir as misericórdias de Deus. Então o verdadeiro cidadão do céu é aquele
que não difama com a sua língua e nem aceita nenhum mal contra o seu próximo, não aceita nenhuma afronta. Ele não aceita que difama com a sua língua e nem faz um mal ao seu próximo, não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Salmo 15 e versículo 3. Quem vai habitar no tabernáculo? Quem vai morar no céu? É aquele que anda em sinceridade. É aquele que é sincero. Ele é sincero na frente e por detrás. Agora tem pessoas, quando ele morrer, tem que ter um caixão para o corpo dele e um caixão para a língua. Tem irmãos, quando ele morrer, tem que ter um caixão para o corpo dele e para a língua dele. Tem pessoas também que não é crente, é ímpio, mas tem a língua grande. O fofoqueiro não vai morar no céu. Tem pessoas que a língua é maior que o corpo. Tem irmãs que não vigiam com a língua. A língua é maior que o cabelo, maior que a saia. Temos que tomar cuidado. Tem um membro em nosso corpo chamado língua. Se nós não vigiar, nós vamos perder a salvação. Nós temos que vigiar. O cidadão do céu é aquele que não difama seu próximo. Não aceita também nenhuma condenação. Então a nossa língua é um membro que está entre o nosso corpo. Em nossa boca é para adorar a Deus. É para louvar o Senhor. E não para ficar falando mal. Não para ficar julgando as igrejas. Jogando pedra em pastores. Usando aí a língua para falar mal. Em vez de falar mal, vamos orar. Em vez de falar mal, vamos pedir perdão a Deus. Em vez de falar mal, vamos tomar o cuidado da nossa alma. Como é que está a nossa alma? Como é que está a nossa alma diante de Deus? Como é que está a tua alma diante do Senhor? Como está a nossa alma diante de Deus? No último dia Deus vai requerer. Deus vai requerer de todos nós, pelas nossas palavras, por aquilo que nós falemos, por aquilo que nós julguemos, Deus vai requerer. A palavra de Deus fala no livro de Mateus, capítulo 7, que é para nós não julgar, senão nós vamos ser julgados com o mesmo julgamento. A palavra de Deus falando, não julgueis, para que não sejais julgado. A mesma medida que tiver medido alguém, vós será medido. E quem vai medir naquele dia? Vai ser Deus. Vai ser Deus naquele dia e ninguém vai escapar. Ninguém escapará. E nós temos que estar vigiando. Já pensou se Jesus vem na hora que nós estamos falando mal do nosso próximo? Se Jesus vem na hora que nós estamos julgando? Se Jesus vem na hora que nós estamos ali, naquela fofoca, como é que vai ficar? Mesmo que Jesus não venha naquele momento, todas aquelas palavras estão sendo registradas. Todas aquelas palavras estão sendo escritas. E naquele último dia, ninguém vai escapar. Ninguém escaparás do juízo final. Ninguém escaparás do juízo final. Olha o que está escrito, Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque que passar disto é procedência do maligna. Está vendo? Essa palavra tem que ser palavra sim, de verdades, fiéis, verdadeira. Pessoa que julga, fica falando as coisas que não é procedência do maligno. Você está vendo? Não é Deus que está usando a boca desta pessoa. Não é o Espírito Santo. A vontade de Deus que você esteja aí com o joelho dobrado, orando. A vontade de Deus que você esteja pedindo a misericórdia por ti, em primeiro lugar, e depois pelo teu irmão, pela tua irmã. Porque no juiz, Deus vai requerer de todos. No juiz, Deus vai requerer toda a palavra. A palavra de Deus fala, por tuas palavras será justificados e por tuas palavras será condenado. Por tuas palavras você vai ser justificado e por tuas palavras serás condenado. Aquilo que sair da nossa boca, nós vai ter que prestar conta diante de Deus naquele dia.
O sábio Salomão, ele é o homem que pediu para Deus sabedoria. O sábio Salomão foi o homem que pediu para Deus sabedoria. Ele não pediu riqueza, Deus deu para ele. Saúde Deus deu. Mas ele pediu para Deus sabedoria. E olha o que ele escreveu no livro de Provérbios, capítulo 6, e o versículo 16. Olha o que ele escreveu, um homem que pediu para Deus sabedoria. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. 6 coisas aborrece a Deus, só que a 7 abomina a Deus. Olha o que ele diz sobre as 6 coisas primeiro. Provérbios 6 e 17. Olho ativo, língua mentirosa, mãos que derrama sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que apressam a correr para o mal. Agora a 7ª coisa. Até aí nós lemos sobre as 6. 7ª coisa. Provérbios 6 e 19. Testemunhas falsas que profera mentira, os que semeia contenda entre irmãos. Aqui está falando sobre a igreja. Aqui está falando sobre o povo que se diz crente. Pessoas que é testemunha falsa. Pessoas que proferem mentira e os que semeia contenda entre irmãos. Você está vendo? Você que está sendo testemunha falsa aí, ó. Você que está proferindo mentira, semeando contenda. Essa é a 7 coisas que Deus abomina. A sua alma abomina. Deus não aceita, ouvinte. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa língua. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Porque Deus vai requerer de mim, pregador. Deus vai requerer de você que é um crente, você que é um pregador, você que está ouvindo. Deus vai requerer de ti as tuas palavras no último dia. Deus vai requerer todas as palavras. Deus vai requerer. E se nós julga? E se nós condena o nosso próximo? Nossa língua é para louvar a Deus. A nossa língua é para nós falar da palavra, para nós agradecer a Deus. A nossa língua é para nós entoar louvor a Deus. Nossa língua não é para falar mal do próximo. Não é para nós ficar julgando crentes, julgando a igreja. Não é para nós julgar o católico. Nossa língua também não é para nós julgar o ímpio, não. Nem o desviado, nem o macumbeiro, não. Nós temos que orar pelo macumbeiro. Nossa língua é para nós orar pelas autoridades. Nossa língua é para nós orar pelos políticos. Orar pelos católicos. A nossa língua é para nós orar por aquele que é endrogado. Nossa língua é para nós orar por aquele que é ladrão. Nós temos que orar por ele. Aquele que é assassino. É para nós orar. A nossa língua é para nós orar por todos. Nossa língua não é para falar mal. Olha o que está aqui em Tiago, capítulo 3 e versículo 6. Eu vou esperar vocês achar a palavra. Nossa língua é para nós orar por todas as nações. Nossa língua é para nós orar por todos os evangélicos. Nossa língua é para nós orar por toda a religião. Nossa língua é para nós orar pelos católicos. Nossa língua é para nós orar a Deus a favor do ateu. A nossa língua é para nós orar por aquele que está no hospital. Nossa língua é para nós orar por aquele que está numa cadeia. A nossa língua é para nós orar por aquele que é andarilho. Nossa língua é para nós orar por aquele que está caído na calçada. A nossa língua é para nós orar por aquele bêbado, que muitas pessoas talvez discrimina ele. É para nós orar por aquele que está aí na sociedade. A nossa língua é para nós orar a favor de todos, todas as religiões. Mas pastor, você falou que é para nós orar pelo macumbeiro. Orar para Deus salvar ele? Orar por aquele que está na cadeia para Deus salvar, Deus perdoar, Deus mudar a vida dele? Deus ter misericórdia? A nossa língua é para nós orar por todos os países. A nossa língua é para nós orar em favor do nosso próximo. Olha o que está aqui, Tiago, capítulo 3 e versículo 6. A língua também é um fogo
como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, inflamado pelo inferno. Não é eu que estou falando. Não é eu, é a palavra do Senhor. Tiago 3 e versículo 6. Com a língua, se a pessoa não vigiar, ela coloca fogo no mundo inteiro. Mundo inteiro de iniquidade. Se você pegar um monte de pena e jogar para cima, você não consegue mais pegar a pena, todas elas. Elas esparramam. Assim é uma palavra. Assim é uma palavra. Uma palavra dita na hora certa, palavra de vida, você vai edificar. Mas uma palavra errada, ela vai destruir. Por isso que o sábio Salomão diz que é mais fácil conquistar uma cidade inteira do que você conseguir conquistar um irmão ou uma alma ofendida. É mais fácil você conquistar uma cidade do que uma pessoa ofendida com palavra. O sábio Salomão disse no livro de Provérbios. E aqui a palavra está falando que está entre os nossos membros, contamina todo o corpo. A língua da pessoa contamina todo o corpo. Quando a língua está falando mal, todo o corpo está no mal. Quando a língua está julgando, o corpo deles, no último dia, se ele não pedir perdão, ele vai ser julgado. Está contaminando todo o corpo. Inflama o curso da natureza, inflamado pelo inferno. Olha que Paulo disse, Tiago 3 e versículo 10. De uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Está vendo? Da boca não pode proceder maldição e bênção, ou bênção e maldição. A nossa língua tem que proceder só bênção. Tem pessoa que está pedindo a bênção, está falando de Deus, ela pede coisas boas para Deus, daqui a pouco está amaldiçoando, está julgando o seu próximo, está julgando o seu casamento, está julgando o seu lar, está julgando o pastor, está julgando a igreja. Quantas pessoas que maldiçoam o casamento? Quantas pessoas que maldiçoam a sua própria vida? Quantas pessoas que falam palavras desagradar para o filho? Fala palavras ruins, palavrões. Nossa boca precisa sair a bênção. Quantas mães que eu já ouvi esta palavra? Quantas mães que eu já ouvi esta palavra? Quantas mães que eu já ouvi chamar o filho de palavrões, amaldiçoando o filho, amaldiçoando a filha? Nós não podemos, de maneira nenhuma, desejar a morte para o nosso filho. Nós temos que desejar a vida, ainda que ele esteja nas drogas. Nossos filhos, a nossa filha, o nosso lar, nossa família é projeto de Deus, é bênção de Deus. Por mais que estejam errados, nós temos que orar e determinar a bênção. Nós temos que profetizar a bênção de Deus, não a maldição. Paulo falou assim, que da mesma boca não pode proceder a bênção e a maldição. Se eu sou um pregador, se eu estou orando para Deus abençoar a tua vida, estou aqui falando de Deus, depois por detrás vou ficar falando mal de você? Por detrás vou ficar jogando a pedra em pastores? Daí minha boca vai estar saindo a bênção e a maldição. Paulo está falando que isto não faça, meus queridos irmãos. É Paulo, Tiago 3 e versículo 10. Nós temos que vigiar com a nossa boca. O que tem mais poder na face dessa terra, o que tem mais poder é a nossa língua. Provérbios capítulo 18 e versículo 21. Olha o que está escrito, a palavra que o sábio Salomão ele disse. Provérbios 18 e 21. A morte e a vida está no poder da língua. Aquele que ama, comerás o seu fruto. Você está vendo? A morte e a vida está no poder da língua. A língua mata. A língua leva a pessoa à condenação. Quantas mães que não vigiou, que amaldiçoou o filho morreu.
Quantos pais? E quantas pessoas que às vezes ela não está morta ainda, ela está viva aí, mas espiritualmente estão mortos diante de Deus, porque a vida dele e dela é só falar mal, é só julgar o próximo, ela está morta espiritual, não tem vida com Cristo, ela não tem vida espiritual, ela não é feliz, a vida dela é só julgar os outros, só julgar. E a palavra de Deus está falando aqui, ó, que do poder da língua, do fruto comerás. Do fruto vai comer. Tem pessoas que julgam a igreja, julgam o pastor. Ah, o pastor está roubando. Ah, o pastor tem carro novo. Que dia que você foi lá perguntar para o pastor quantas vezes ele fez o carro? Em vez de ficar falando, pede o carnê do carro do pastor e vai no banco pagar. Você sabe onde o pastor trabalha, o que ele faz? E antes de julgar, verifica primeiro saber. Deus deu o carro para o pastor porque ele orou, porque ele trabalhou para pagar o carro. Casa, da mesma maneira. Quando a pessoa não tem, ele é um miserável. Tá vendo? Deus não está na vida dele. Aí está amaldiçoando. Deus deu, está na prosperidade, trabalhou, pagou. Está roubando a igreja. Pessoas que têm inveja, pessoa linguarudo. Por que você não vai orar? Por que você também não vai comprar um carro para você? Por que você também não pega um carnê para pagar lá no banco? Em vez de ficar julgando, em vez de ficar falando. Nós trabalhamos. Nós, tudo que nós temos é com suor. A Bíblia fala do suor teu rosto comerás. Eu comecei a trabalhar com 7 anos. Trabalhando na lavoura. Eu trabalhava com 7 anos de idade, estudava. Tudo que eu tenho, graças a Deus, Deus me deu força. Deus dá condições, Deus abre as portas e a janela do céu, mas nós precisamos trabalhar, correr atrás, lavrar a terra, plantar. Mas tem pessoas que julgam. Julga a pessoa por causa de um carro, julga a pessoa por causa de uma roupa, julga a pessoa por causa de uma casa. Cuidado com as tuas palavras. No último dia Deus vai requerer. Deus vai requerer tudo que você tem, tudo que nós temos é trabalhos, é Deus que deu. Mas nada trouxemos a esse mundo, nada iremos levar dele. Tudo vai ficar por aqui. E não vamos julgar ninguém, não. Vamos orar pelo nosso próximo. Vamos estar na presença do Senhor e tomar cuidado. Cuidado com a nossa língua. Eu vou contar uma experiência, um testemunho, uma ilustração. O casal casou. O irmão é evangélico. E a esposa também é evangélica. Não vou contar o nome do casal por motivo de ética, porque eu não estou aqui para falar o nome das pessoas, estou aqui para falar o nome de Deus. Mas eu vou contar o testemunho e a experiência. Aí este casal casou, e daí quase todos os dias, a irmã que se dizia crente, aquela que ia para a igreja, levava a Bíblia, ia com aquela saia bem comprida, o cabelo bem grande, mas a língua dela era maior que a saia. A língua dela era maior que o cabelo dela. Em vez dela examinar a vida dela, em vez dela cuidar da casa dela, quando se fala casa, da nossa vida, em vez dela cuidar da vida dela, examinar a vida dela, ela começou a cuidar da casa do vizinho. Começou a olhar, a procurar defeito na vida do vizinho. E quase todo dia, ouvinte, quase todo dia, quando não era no horário do almoço, era no horário do café. Ela olhava para o seu esposo e ia falar mal da vizinha para o seu esposo. Olha, a vizinha não sabe lavar roupa. Olha lá aqueles lençol. Olha as manchas. Está tudo sujo. E aquele dia passava. O esposo no outro dia vinha em casa, no horário do almoço, e ela olhava para a roupa do varal da vizinha e falava: olha lá aquelas roupas, aquelas calças, olha lá aquelas brusas, olha lá aquelas toalhas. A vizinha não sabe lavar roupa. E só por aqui com a língua. Isso foi tempos, ouvinte. Isso foi anos. Aí um dia o esposo já estava cansado. E tanto de ouvir, mas ele não concordava.
mas ela ficava falando. Aí, ouvinte, um certo dia, aquele irmão, que é o esposo da irmã, ele levantou mais cedo e ele pegou um pano, vidreque e o álcool, e foi na própria janela que eles mesmos da sua casa e começaram a limpar. Começaram a limpar a janela, ele mesmo limpou toda a janela da sua casa. Com álcool, vidreque, com aquele pano. O pano ficou tudo sujo. Depois ele pegou um paninho limpo e deu um espelhamento nos vidros secando. E guardou o álcool, guardou os produtos e guardou aqueles panos. Ele foi trabalhar. Quando ele veio no horário do almoço, a mulher, olhando pela janela, pelo vidro, olhou lá e viu lá do outro lado a roupa, os lençol, as toalhas. Ela viu, daí ela começou a falar para o seu esposo: acho que hoje à tarde não vai chover. Hoje aconteceu um milagre. Meu amor, meu esposo, a vizinha hoje aprendeu a lavar roupa. Hoje não tem nenhuma mancha nas roupas. É por isso que o céu está bonito. Olha que sol quente. Aí o esposo falou: meu amor, não é a falha lá na vizinha, a sujeira. Ele pegou o dedo, levou na janela da casa, no vidro. A sujeira não estava lá. A sujeira estava aqui. É aqui no vidro. É você que não limpava os vidros. A sujeira estava aqui, as manchas estavam aqui nos vidros, estava aqui, você não limpa, você não limpava. Por isso que você falava que estava lá na roupa, refletia lá, mas era aqui. Aqui está o pano com a sujeira. A sujeira está em nossa casa, nós temos que examinar nós mesmos. Ali, ouvinte, a língua daquela mulher foi cortada. Ali, a partir daquele dia, nunca mais ela falou da vizinha. Nunca mais ela falou do seu vizinho. A sujeira estava na casa dela. A sujeira estava no vidro dela. A trava estava no olho dela. E ela estava falando mal da sua vizinha, do seu vizinho. Falando mal que sua vizinha não sabia lavar roupa. A sujeira estava ali. Toda pessoa que fala mal de outras pessoas, a vida dela, a vida dele está mais sujo do que a vida do seu próximo. Enquanto de falar mal, vamos lavar nossa boca, o sangue de Jesus. Vamos vigiar. Vamos tomar cuidado. E ali nunca mais ela falou mal. O esposo pegou aquele pano, mostrou para ela. Falou: limpei, aqui está o álcool, aqui está o produto, aqui está os panos. A sujeira estava aqui, ó. A sujeira não estava lá. Nós temos que examinar a nossa vida. Olha o que disse Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 28. Examina-se, pois o homem a si mesmo, coma deste pão e beba deste cálice. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come deste pão e bebe deste cálice. Que Paulo estava falando para a igreja de Coríntios, e para nós que somos um crente, e para você que está ouvindo, é para nós examinar nós mesmos. Deus não dá o direito de você examinar ninguém. Depois que você examinar a si mesmo, se humilhar, se consertar diante de Deus, está preparado? Sim, participa do corpo e do sangue de Jesus. Quantas pessoas que não examinam ele mesmo? Ele fica examinando a vida dos outros. Como aquela mulher estava examinando a vida da sua vizinha. Que esta palavra, ouvinte, que foi pregada, é para todos nós. A palavra de Deus, a Bíblia fala: quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Então você que está chegando agora, você que não acompanhou a palavra, Deus do começo do vídeo, a mensagem hoje é Mateus capítulo 7. Eu vou ler agora no final e vou despedir de todos vocês. Mateus 7 primeiro. Não julgue para não sejais julgado, porque com o juiz que julgades sereis julgado. Com a medida que estiver medido, vós há de medir a vós. Porque repara tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Como dirá o teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás que te tirar o argueiro do olho do seu irmão. Ouvinte, que Deus abençoa
Até a próxima oportunidade, até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.